Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga onde está a sua vitória. Ouviu-se um brado, está consumado. O reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga onde está a sua vitória. Ouviu-se um brado, está consumado. O reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Nós chegamos no último CR Casa do ano. Você consegue imaginar isso? O que Deus fez no decorrer desse ano? Com certeza nós temos muita gratidão por tudo que Deus está fazendo. E eu confesso que hoje eu gravo esse CR Casa feliz, emocionado por tudo que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, na nossa igreja. É muito especial o que nós estamos vivendo. Esse domingo que se passou, nós falamos sobre um texto muito interessante que fala sobre gratidão. E a mensagem ela se chamou Onde estão os outros 9? E eu quero já ler com você Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Vamos ler isso agora em grupo. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido da palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, que conta essa história sobre esses 10 leprosos. Mas antes de nós entendermos isso, nós estamos diante de uma cultura muito acelerada. Nós estamos nessa cultura do próximo, mas não do próximo pessoa ao nosso redor, do próximo, daquilo que está por vir. Nós conseguimos um emprego, queremos um aumento. Nós conseguimos um aumento, queremos um cargo novo. Nós conseguimos o cargo novo, a gente quer já mudar de áreas, começar uma nova empresa. Nós temos de repente o celular da época, já queremos um mais novo, com um design melhor, com uma qualidade melhor, enfim. A gente está sempre em busca de algo. E sem a gente perceber, nós trazemos esse ritmo acelerado para o nosso relacionamento com Deus. E o fato é que nós somos muito práticos e somos ótimos, na verdade, em pedir. A gente sabe pedir muito bem. O nosso clamor, ele é muito sincero e muito alto quando nós precisamos de algo. A questão é que quando nós falamos de gratidão, parece que isso se distancia um pouco. E a pergunta que nós colocamos para responder nesse domingo que se passou é: se Deus já nos deu tanto, por que nós ainda temos dificuldade em parar para agradecer? E nós lemos esse texto agora do Evangelho de Lucas, que nós precisamos entender um pouquinho, entender essa lepra, o que é isso? Essa é uma doença que nos dias atuais praticamente erradicada, mas era uma doença grave sobre a pele. E então, dentro desse contexto, não era apenas uma doença de pele, mas era basicamente uma sentença de morte em vida.
o leproso aqui nesse contexto, ele perdia tudo, ele perdia a família, ele perdia a casa, ele perdia até mesmo a dignidade. O que a história nos conta é que aonde um leproso passasse, distante dos outros, ele precisava gritar impuro, e então as pessoas se distanciavam porque ali havia um leproso. Esses 10 homens agora, misturados aqui entre judeus e samaritanos, eles estão gritando de longe para Jesus, como nós vimos no texto, e Jesus agora dá uma ordem um tanto quanto estranha, ele diz, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Só que aqui tem um detalhe interessante, que eles ainda estavam leprosos quando eles estão andando até o sacerdote, né? Só que a cura acontece enquanto eles iam. Um detalhe aqui que nós entendemos é que todos tiveram fé, todos obedeceram e todos foram curados. Só que o sermão aqui, esse texto que nós estamos lendo, não é sobre a cura, mas é sobre a gratidão daquele que voltou. E então nós vimos 3 atitudes nessa história que nos ensina sobre uma verdadeira gratidão. A primeira delas é que todos querem a bênção. Com certeza você também é alguém que quer a bênção. Todos querem a bênção. O versículo 12 ao 14 diz que ao entrar num povoado, os 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a distância de Jesus e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Perceba que a história aqui começa com todo mundo igual. Todo mundo está na mesma história, no mesmo balaio, no mesmo barco. 10 homens desesperados. 10 homens clamando a Jesus. E aqui nós entendemos o seguinte, ninguém aqui teve dificuldade em pedir. Na verdade, nós não temos dificuldade em pedir. Quando a doença bate, quando o dinheiro acaba, quando o casamento tem algum problema, nós sabemos o caminho da oração. Agora é interessante que Jesus aqui, ele na sua infinita graça, ele atende, ele cura os leprosos e ele os abençoa. Nós entendemos aqui que Jesus, ele apresenta aqui a graça comum de Deus, porque a graça de Deus faz chover sobre justos e injustos. Não existe essa meritocracia que nós colocamos na nossa mente com a ideia de que, eu sou tão bom, por que Deus não me abençoa e abençoa aquele que não é tão bom? Aqui nós entendemos que, dentro desse contexto, o problema não está no pedido como esses leprosos fizeram. O problema começa depois da resposta de Deus sobre eles. Então a primeira coisa, todos querem a bênção. O segundo ponto é que a maioria pega o milagre e corre. A maioria pega o milagre e corre. Veja do versículo 15 ao 17, você leu aí o texto, e para a gente encurtar aqui, nós vemos que agora quando um viu que estava curado, voltou. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Ele era um samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Aonde estão os outros 9? Essa é uma pergunta que Jesus faz aqui, muito interessante. Jesus sabia onde estava. Jesus era Deus, e Deus é Deus soberano, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas. A questão aqui é que Jesus está perguntando o que aconteceu com o coração deles. E esse é um problema que nós cometemos nos dias atuais. Nós, através do nosso coração falho, nós amamos mais o milagre do que a presença de Jesus. Talvez hoje o que Jesus está nos ensinando é o quanto de gratidão nós devemos ter. O quanto você tem expressado gratidão sobre as coisas que Deus já fez na sua vida. Nós estamos chegando, final do ano, Natal está chegando, Ano Novo está chegando, as uvas passas estão chegando, mas o quanto de gratidão tem aí no seu coração? Eu quero propor a primeira pergunta para você. Se você pudesse agradecer hoje por uma coisa simples, o que seria? Eu convido você a responder isso em grupo. Bom, eu posso dizer uma coisa. Eu posso agradecer hoje a Deus pela sua vida. E como é importante saber que hoje você está aí me assistindo numa casa. Eu quero louvar a Deus pela vida desses líderes incríveis que estão abrindo espaço para poder receber você. Como é especial, nós sabemos que como igreja nós estamos avançando, conhecendo mais do Evangelho. Esse ano é um ano que você conheceu mais da Bíblia. Essa igreja permitiu você ouvir a palavra. Como eu sou grato por isso. Saber que os nossos R Casas têm sido um lugar de cura, de transformação, de novas amizades. E eu sou grato a Deus por isso. Bom, voltando aqui, nós chegamos no último ponto. Porque aqui então nós vimos que esses 9 leprosos saíram com a bênção. Deus os abençoou, eles não eram ateus, eles creram, tiveram fé, Deus abençoou. Mas o coração aqui estava totalmente vazio de adoração. Eles tiveram a tal da memória curta.
A memória é curta para a bondade de Deus. Mas a gente chega aqui no último ponto. E o último ponto é que a gratidão é o caminho de volta. Perceba que o texto diz, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Em versículo 19, Jesus faz algo muito especial aqui. Ele diz, então lhe disse, levante-se e vá, a tua fé o salvou. Percebe que nós estamos falando de um samaritano, um estrangeiro no contexto, que talvez não tinha a teologia certa dos judeus, mas tinha o coração certo. Ele viu Jesus, ele voltou, ele deu glória em alta voz e ele se prostra diante de Jesus. Ele entendeu. Tanto é que Jesus não apenas agora o abençoa, ele diz levante-se e vai, mas ele diz a tua fé te salvou. Todos tiveram cura, um teve salvação. A ingratidão nos faz perder a melhor parte de Deus. E aqui nós terminamos esse texto entendendo e fazendo a pergunta, onde estão os outros? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje, nos nossos CR-Casas, na nossa igreja, na nossa vida com Deus. Será que nós somos a geração dos 9? A geração que pede muito, que recebe muito, que reclama muito, mas agradece pouco? Talvez Jesus hoje está nos propondo retornarmos, voltarmos a uma vida de adoração, mas uma vida de gratidão. Eu quero fechar esse tempo com uma pergunta para você responder em grupo. Quem foi uma pessoa que Deus usou para te abençoar recentemente? E que tal essa pessoa receber uma mensagem sua? Talvez hoje, e aqui eu quero propor, você vai responder essa pergunta em grupo, mas hoje você que frequenta esse CR-Casa, eu queria encorajar você a expressar gratidão pelos seus líderes, a honrar a vida desses líderes que estão aí durante todo esse ano, trabalhando, sangrando, para toda semana receber você aí. Eu acredito que uma palavra de encorajamento vai poder abençoá-los. Eu sei que não é por mérito, eles fizeram com coração. Mais um ano que nós estamos fazendo isso com muita alegria, para servir você, para abençoar a tua casa, para ver sua família sendo transformada. Seu CR-Casa não é só um encontrinho para comes e bebes. É muito bom ter isso, mas é um encontro para transformar a sua vida. Talvez hoje você pode honrar a vida deles. Talvez hoje você pode agradecer alguém que está aí com você, que está levando você mais perto de Jesus. Talvez tenha alguém do outro lado do mundo que vai receber uma mensagem, ou algum familiar, algum pastor, um líder, que de repente levou você para mais perto de Jesus. Eu encorajo você a fazer isso, mas a responder essa pergunta em grupo também. E aqui eu passo a palavra aos nossos líderes, para depois vocês poderem também ter esse tempo de orar, conversar, comer, combinar a confraternização, ter esse tempo de celebração de tudo que Deus fez esse ano. Mas antes de você responder a pergunta, eu como pastor, eu quero agradecer a você, por você estar acreditando nessa visão de Deus, do que Ele está fazendo nas nossas vidas. O CR-Casa é esse lugar tão especial que Deus colocou para nós. Vivemos essa experiência de cura, de transformação, de restauração. Obrigado por você fazer parte dessa história. Que no próximo ano possa se levantar novos líderes. Que no próximo ano nós possamos crescer ainda mais como igreja nos pequenos grupos. E a gente possa viver tudo isso juntos. Esse é meu último vídeo aqui, eu passo a palavra e já desejo a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo 2026. A gente está de volta aqui para a gente continuar avançando, vivendo tudo que Jesus tem para nós. Líderes, é com vocês, Deus abençoe vocês, até mais, um grande abraço, mas a gente continua aqui nos cultos, nos domingos, às 10 e às 19. Deus abençoe você, até mais, tchau, tchau.